Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia e a semana bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 16 de janeiro. Vamos ao nosso cardápio de hoje. Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi preso em Brasília neste sábado, ao voltar dos Estados Unidos. Ele deve ficar na prisão até prestar depoimento. Fórum Econômico Mundial começa hoje em Davos, na Suíça. Fernando Haddad e Marina Silva representam o Brasil. Nos destaques internacionais, um avião com 72 pessoas a bordo caiu neste domingo no Nepal. Equipes de busca encontraram hoje as caixas pretas da aeronave. E ainda, presidente do Peru, Dina Boluarte, afirma que não vai renunciar ao cargo, apesar da crescente pressão política. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E começa hoje o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O evento deve contar com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eles vão representar o Brasil e discutir com a comunidade internacional temas relacionados às pautas econômicas e questões ambientais. Vamos conferir. Desta vez, o tema do encontro de líderes, empresas e da sociedade civil, que começa nesta segunda-feira, será a cooperação em mundo fragmentado. O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, acontece praticamente uma semana depois dos ataques aos três poderes em Brasília, o que coloca o país como protagonista aos olhos do mundo na defesa do processo democrático. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vão representar o Brasil no encontro e discutir com a comunidade internacional temas relacionados às pautas econômicas e às questões ambientais, mostrando que essas duas agendas estão conectadas. Entre as pautas da ministra, já alinhadas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, duas mensagens-chave devem ser levadas ao lado do titular da Fazenda aos participantes do fórum. Economia e sustentabilidade vão andar juntas no governo e a democracia brasileira está sólida, apesar dos atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro, que destruíram as sedes dos três poderes da República. A previsão é de que Marina Silva participe do primeiro debate público logo após a cerimônia de abertura. Pela agenda do ministro da Fazenda, Haddad deve participar de debates na terça e quarta-feira, tratando sobre temas como a desaceleração econômica global e os desafios sobre as demandas domésticas. O Fórum Econômico de Davos começa nesta segunda e se encerra na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta retomar a agenda de governo após uma semana marcada pela investigação dos ataques em Brasília. O petista se reúne hoje com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e na pauta deve estar a discussão sobre o salário mínimo, que gerou mal-estar com as centrais sindicais após o aumento previsto para R$ 1.320, ainda ser um pouco menor do que chegou a ser prometido por Lula. Também é esperado uma reunião de Lula com as centrais sindicais nesta semana. O presidente também deve participar da cerimônia de posse da primeira mulher a assumir a presidência do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, no início da noite. E por falar no ataque aos três poderes, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi preso em Brasília neste sábado ao voltar dos Estados Unidos, mas não trouxe o celular. Ele deve continuar preso até prestar depoimento ou até que haja uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Investigado no inquérito sobre os atos violentos contra os três poderes ocorridos no dia 8 de janeiro, Anderson Torres foi preso em Brasília neste fim de semana. Ele passou por audiência de custódia e deve permanecer preso pelo menos até ser ouvido ou liberado pelo STF. A data do depoimento de Torres ainda não foi confirmada. O ex-ministro e também ex-secretário de Segurança do Distrito Federal estava de férias na Flórida durante a depredação em Brasília. Neste sábado, ele voltou de Miami e se entregou para a Polícia Federal. Após os ataques às sedes dos três poderes, ele também foi exonerado.
O pedido acatado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi feito pela Advocacia Geral da União, que acusou Torres de omissão e conivência com o ato. Autoridades suspeitam que ele tenha facilitado a ação dos extremistas. Anderson Torres foi preso sem o celular. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, prestou depoimento na sexta-feira à Polícia Federal. Ele foi liberado e está em sua residência em Brasília. As estratégias de defesa de Ibanez Rocha e de Anderson Torres seguem caminhos que os colocam em lados opostos. Ibanez diz ter sido enganado pela equipe da secretaria e o ex-titular da pasta alega que não teria participação porque não estava em Brasília no dia dos ataques criminosos. Ibanez e Torres são as duas autoridades em maior evidência no episódio e juntos respondem a inquérito por omissão. A produção industrial brasileira cresceu em novembro em 9 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. As maiores altas foram observadas no Paraná e Espírito Santo. Outros estados com crescimento da indústria em novembro foram Ceará, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Amazonas. Em 6 locais houve queda no período, incluindo a região Nordeste. Nos estados, a maior queda foi observada no Pará. Também apresentaram perdas os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. Na comparação com novembro de 2021, apenas 5 dos 15 locais pesquisados sustentaram a alta nacional de 0,9%, entre eles São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, 10 locais tiveram quedas. As perdas mais expressivas foram registradas pelo Pará, Espírito Santo e Paraná. No acumulado de janeiro a novembro de 2022, 8 locais tiveram perdas, enquanto 7 tiveram altas. Os principais recuos ficaram com Pará e Espírito Santo. Já a principal alta foi observada no Mato Grosso. E a gente fala agora de saúde. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontam que o Brasil deve registrar 44 mil novos casos de câncer de intestino por ano entre 2023 e 2025. Ele é um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil, ficando atrás apenas do de pele, mama e próstata. Casos recentes da doença entre famosos chamaram a atenção. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no próximo triênio, 70% dos casos estarão concentrados nas regiões Sudeste e Sul. Desse total, 23.660 devem ser diagnosticados entre mulheres e 21.970 entre homens. O número de mortes também é alarmante. De acordo com o Atlas da Mortalidade por Câncer do INCA, em 2020 foram registradas 20.245 mortes por câncer no intestino no Brasil, sendo 9.889 homens e 10.356 mulheres. A discussão sobre este tipo de mal ganhou força recentemente. As cantoras Preta Gil e Simone tiveram diagnóstico de câncer de intestino e nas últimas semanas o país perdeu 2 de seus maiores ídolos do futebol por causa da doença, Pelé e Roberto Dinamite. Câncer do intestino grosso ou câncer de cólon, como se chama também, muitas vezes a gente agrupa como colo e reto. Essa é a parte final do nosso intestino, onde a gente absorve água, sobretudo do alimento que chega até ali. Representa algo em torno de 10% das neoplasias malignas, tanto em homens quanto em mulheres. A gente tem uma campanha, uma forma, na verdade, de fazer diagnóstico precoce através de colonoscopia a partir dos 45 anos. Por que isso é importante dizer? Porque esse é um tumor que não dá sintomas. Ao contrário do que muita gente pensa, o câncer inicialmente no intestino grosso ou no próprio reto, é muito difícil ter algum sintoma peculiar. Muitas vezes ele não tem sintoma algum e quando a gente descobre por algum sintoma, pode ser que ele só esteja muito grande. O oncologista faz um alerta para determinados fatores que contribuem para o surgimento da doença, que é tratável e normalmente curável. O fator de risco é alimentar, né? A dieta pobre em fibras, a dieta rica em gordura saturada, que é a gordura de origem animal, bebidas açucaradas, sejam elas adicionadas de açúcar ou não, né? A gente já tem estudos que mostram o aumento do risco de câncer.
Tabagismo sempre vai estar envolvido, sedentarismo sempre vai estar envolvido, obesidade sempre vai estar envolvido. Evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, isso é muito importante. Todo o alimento industrializado sofre algum tipo de processamento. Se a gente puder evitar, melhor. Em torno de 16, 15% dos casos tem a ver com alguma síndrome genética. É típico naquelas famílias que a doença se repete. Alerta aí da importância de cuidar da alimentação. E mudando de assunto, após as fortes chuvas da noite desse domingo, uma árvore caiu em cima de uma casa no ABC Paulista, em Santo André. Um homem morreu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores comentaram que a vítima tinha chegado poucos instantes antes da queda da árvore no imóvel, na Vila Lutécia. Equipes de bombeiros e ambulâncias foram mobilizadas, mas a vítima foi retirada já sem vida. Segundo a corporação, outros moradores da casa foram encontrados sem ferimentos. E vamos então conferir a previsão do tempo para essa segunda-feira. Nesses últimos dias, finalmente o clima ficou com mais cara de verão. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi registrada neste domingo a maior temperatura dessa estação. Os termômetros do Sistema Alerta Rio registraram 40,3 graus às 13h30 da tarde na estação Irajá. Mas a sensação térmica por volta da 1h30 por lá era muito maior, chegou a 54 graus. Já que em São Paulo os dias têm sido de calor, mas com chuvas fortes, como falamos anteriormente. Vamos ver agora como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos pelo Rio de Janeiro. Atenção que o dia por lá será de calor mais uma vez e não chove. A máxima chega aos 37 graus, só que a sensação térmica pode ser muito maior, como vimos ontem. Em São Luís do Maranhão, o dia será de calor e chuva a qualquer hora, com máxima prevista de 29 graus. E para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na capital paulista. Olha só, céu azul! Fazia tempo que a gente não viu um céu como esse, não é? O dia será de sol e chuvas rápidas durante o dia e a noite. Então, não se engane com esse céu lindo, não. A chuva pode chegar a qualquer hora. A máxima chega aí aos 31 graus. E veja a seguir, presidente do Peru, Dina Boluarte, afirma que não vai renunciar ao cargo, apesar da crescente pressão política. E ainda, um avião com 72 pessoas a bordo caiu neste domingo no Nepal. A gente traz atualizações sobre o caso depois do intervalo. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com mais informação para você, agora do cenário internacional. Um avião com 72 pessoas a bordo caiu neste domingo no Nepal, provocando a morte praticamente de todos os passageiros. Equipes de busca encontraram nesta segunda-feira as caixas pretas da aeronave, que devem ajudar na investigação do acidente. 68 corpos foram localizados até o momento e 4 seguem desaparecidos. Dezenas de pessoas morreram neste domingo em um acidente aéreo no Nepal, na pior catástrofe aérea do país em 3 décadas. O voo caiu pouco antes das 11 da manhã no horário local, madrugada do Brasil, perto de Pokhara, na região central do país, onde deveria pousar. A cidade é um importante ponto de passagem para peregrinos e montanhistas estrangeiros. Havia 68 passageiros no voo, um deles argentino, e 4 tripulantes. Outros 14 estrangeiros também estavam a bordo. 5 indianos, 4 russos, 2 coreanos, um australiano, um irlandês e um francês. A indústria aeronáutica do Nepal cresceu muito nos últimos anos, tanto no transporte de mercadorias quanto de turistas. Apesar disso, devido à falta de treinamento das equipes, as empresas sofrem com problemas de segurança. O país do Himalaia também possui algumas das pistas de pouso mais remotas e complicadas do mundo, rodeadas por picos cobertos de neve, que tornam a aproximação desafiadora até mesmo para pilotos experientes. E agora a gente traz atualizações sobre o conflito no leste europeu. Dezenas de pessoas morreram neste domingo após um míssil russo atingir um prédio na cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia.
De acordo com o governo do país, após o ataque, centenas de pessoas ficaram desabrigadas e boa parte da região ficou sem energia elétrica. Autoridades afirmaram que mais de 40 estão desaparecidos depois do ataque, que aconteceu em meio às comemorações do Ano Novo Ortodoxo. Mais de 70 ficaram feridas no bombardeio. De acordo com o governo ucraniano, entre 100 e 200 pessoas ficaram desabrigadas depois do ataque e cerca de 1.700 moradores de Dnipro ficaram sem eletricidade ou calefação. Na linha de frente, Soledar, também no leste, permanece sob controle ucraniano. A cidade, a cerca de 15 quilômetros de Bakhmut, é uma das regiões em que as tensões estão maiores atualmente. O Instituto para o Estudo da Guerra nos Estados Unidos afirmou que é altamente improvável que as forças ucranianas consigam manter posições na área. No meio da semana, o grupo paramilitar Wagner reivindicou o controle da cidade. A tomada de Soledar significaria uma importante vitória simbólica para Moscou depois das derrotas sofridas pelas tropas desde setembro. A presidente do Peru, Dina Boluarte, afirmou que não vai renunciar ao cargo, apesar da crescente pressão política e das manifestações em diversas partes do país. Algumas vozes que saem de los violentistas e radicales. Algumas vozes que saem dos violentos e radicais pedem minha renúncia, incitando a população ao caos, desordem e confusão. A eles digo de maneira responsável que não vou renunciar. Meu compromisso é com o Peru e não com este grupo minúsculo que faz sangrar a pátria. E não com esse grupo minúsculo que está fazendo sangrar a pátria. Em algumas regiões do país, os confrontos diminuíram de intensidade, mas um clima de tensão se acumula com novos bloqueios de estradas. O aeroporto de Cusco, principal ponto de entrada de turistas no sul do país, retomou as operações neste sábado, depois de fechar como medida de prevenção em meio à crise. Comunidades indígenas aimarás do sul expressaram a intenção de marchar até Lima para forçar a renúncia de Boluarte, o fechamento do Congresso e a realização imediata de eleições. O presidente de esquerda, Pedro Castilho, foi destituído pelo Congresso e preso em 7 de dezembro, depois de uma tentativa de fechar o parlamento, intervir na justiça e governar por decreto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou o estado de grave catástrofe na Califórnia, que tem sido atingida nos últimos dias por fortes tempestades. De acordo com os serviços de meteorologia do país, novos temporais estão previstos para os próximos dias. Biden ordenou ajuda federal para os habitantes e municípios do estado para reparar os danos causados desde 27 de dezembro pelas violentas tempestades de inverno, que causaram inundações e deslizamentos de terra. Linhas de energia foram danificadas e estradas foram totalmente inundadas. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, alertou a população de que ainda não há segurança e pediu que os moradores permaneçam vigilantes. Uma série de tempestades tem assolado a Califórnia nas últimas semanas. As breves interrupções mal dão tempo para as autoridades limparem os detritos ou restaurarem as linhas de energia. A Califórnia está acostumada com o clima extremo e as tempestades de inverno, mas cientistas afirmam que as mudanças climáticas, alimentadas pela queima de combustíveis fósseis, têm tornado os eventos mais extremos. E na Alemanha, a polícia anunciou que concluiu a dispersão de ativistas ambientais que protestavam em Lützerath, no oeste do país, contra a expansão de uma mina de carvão a céu aberto. Essa região tem sido palco de diversos protestos e se tornado um símbolo no país na luta contra as mudanças climáticas. O protesto contra a empresa energética RWE aconteceu no sábado e contou com a presença da militante ambiental Greta Thunberg. Ao final, a polícia entrou em confronto com os manifestantes. O ato de domingo foi organizado em apoio aos 300 ativistas que ocupavam o local, contingente dispersado ao final de uma operação de evacuação iniciada na quarta. O coletivo Lützerath Vive denunciou que dezenas de pessoas foram feridas por mordidas de cachorros da Força de Segurança e canhões d'água. A polícia afirmou que cerca de 70 agentes de segurança ficaram feridos depois do confronto. O governo alemão considera necessária a extensão da mina para garantir a segurança energética do país para compensar a interrupção do abastecimento de gás russo, razão que os manifestantes rejeitam. E olha só, todos os anos, milhares de tartarugas fêmeas adultas se reúnem às margens do rio Guaporé, na fronteira do Brasil com a Bolívia, para construir ninhos e garantir que seus filhotes nasçam com segurança. Vamos conferir. Após longos 4 meses de espera, as praias ao longo do rio Guaporé viraram novamente o berço desses animais.
Essa é a maior agregação única de tartarugas do planeta. A espécie é considerada a maior entre as tartarugas de água doce da América Latina, podendo chegar a 1 metro de comprimento e pesar até 90 quilos. Além disso, ela dispersa sementes que regeneram a vegetação ao longo dos corredores fluviais e acaba tendo papel fundamental em seu ecossistema, além de contribuir para o equilíbrio da biomassa da região, atuando na cadeia alimentar como presa e predadora. Embora tão importante, a população de tartarugas diminuiu muito nos últimos tempos e vem sendo prejudicada pela ação do homem, devido à colheita excessiva de óleo, carne e comércio na região. De acordo com especialistas, seria importante para a preservação da espécie se os dois países que fazem fronteira, no caso Brasil e Bolívia, trabalhassem juntos para desenvolver cada vez mais a biodiversidade do ecossistema, ajudando o crescimento populacional das tartarugas. Os esforços dos dois países podem ser através de novas tecnologias, como drones e imagens térmicas, com a intenção de preservar a população da espécie. O que seria muito importante também para monitorar as tendências populacionais ao longo do tempo e também para avaliar a eficácia das ações de conservação. Apesar de tudo, os cientistas esperam que, com o tempo, o rio Guaporé possa se tornar um refúgio para a espécie. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1h da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá.